Olá, queridas! Tudo bem com vocês? Hoje o vídeo tá muito legal porque eu vou mostrar os meus produtos favoritos de maquiagem e pré-make. E para esse vídeo não ficar muito longo, vamos direto ao assunto. Eu gosto muito de usar esse hidratante aqui nas partes mais secas do meu rosto e mais sensíveis, que é essa região aqui. E às vezes eu fico até com dermatite aqui nessa região. Ele é um hidratante mais oleosinho, ele restaura a pele, a barreira cutânea. E por ele ser oleoso, eu uso pouco, porque tudo que você usa no seu rosto antes da pré-maquiagem que seja mais oleoso, que tenha um sensorial mais escorregadio, vai diminuir a duração da sua maquiagem, pode até abrir a base ao longo do dia. E para as outras áreas do meu rosto que são mais normais ou até oleosa, eu prefiro esse daqui da CeraVe. Ele é um hidratante indicado para peles de normal a seca, e embora a minha zona T seja bastante oleosa, as outras regiões do meu rosto são secas, então eu preciso de um hidratante um pouco mais pesadinho do que simplesmente um sérum, que costuma ser mais indicado para peles oleosas. Mas ao contrário desse hidratante, esse daqui não tem aquele sensorial oleoso, então é muito melhor para o pré-make. E para hidratar os lábios tem vários produtinhos que eu gosto, esses hidratantes labiais da Nivea, esse daqui é o Amora Shine. Duvido você não conhecer, ele tem um cheirinho bem gostoso, ele hidrata os lábios e deixa uma corzinha bem bonita. Inclusive esse daqui da Miss Rosé é o que mais hidrata os meus lábios, dos glosses que eu tenho. E esse da Ruby Rose, apesar de ser um gloss, ele tem uma textura de lip oil, sabe? Bem fininha, bem hidratante também. Eu até comprei essa nova versão deles que achei muito fofinha, muito bonita. Mas quando eu fui aplicar nos lábios, gente, foi uma decepção, porque o cheiro dele não é bom. E ele tem um gosto, assim, amargo, sabe? É uma pena, porque eu senti que ele hidratou bem. Tem uma cor bonita, a textura é gostosinha, não faz babinha. Mas o gosto que fica na boca não compensa. Vou até tirar logo ele e passar outro por cima, porque não gostei. Passei o Amora Shine de novo, porque enquanto você faz a sua maquiagem, os seus lábios ficam hidratando e preparados para passar o batom ou a finalização que você preferir. E como eu uso maquiagem no meu dia a dia, eu gosto de usar protetor solar para deixar minha pele protegida. E o meu preferido é esse daqui da Bioré. Ele é um protetor solar japonês, super fluido, fininho e não deixa a pele tão brilhante. Eu geralmente não me exponho muito ao sol e eu não vejo necessidade de usar aquele monte de protetor solar, sabe? Esse aqui eu sinto que protege a minha pele, então eu acho uma quantidade satisfatória. Vou aplicar no pescoço também. Esse passo também poderia ser um protetor com cor, mas o protetor com cor geralmente costuma ser mais oleoso do que um protetor comum, então às vezes eu prefiro usar protetor solar e base. Minha pele já absorveu o protetor, ele tem um toque sequinho, a pele fica viçosa sem ficar com aquele aspecto gorduroso, sabe? E o próximo item é a blindagem, essa daqui é da Drit. Ela é a melhor blindagem que eu já usei. Ela segura a make, nossa, muito mais, aumenta muito mais a resistência da base. Se você for se expor ao sol, é melhor que você aplique a blindagem antes, porque ela acaba dando uma diluída no protetor solar. E de Prime, esse daqui foi um dos melhores que eu já testei. Ele não tem um sensorial oleoso e dá uma boa preenchida nos poros. E o segredo para aplicar o primer é aplicar pouco produto, apenas pontualmente, onde os seus poros são mais abertos. E ele também não vai fazer um milagre de sumir com seus poros. Ele vai apenas ajudar a disfarçar. Eu confesso que quase não uso primer, porque eu não sinto que dá tanta diferença na pele, sabe? Mas eu quis experimentar esse daqui, e ele deu mais diferença do que outros que eu já tinha usado antes. E de base, a que eu mais gostei, e a que eu achei mais resistente, a que tem a melhor duração na minha pele, de todas as que eu testei, foi essa daqui da Catherine Hill. Ela é uma base mate à prova d'água, de longa duração e contém ácido hialurônico e é uma base de alta cobertura. Mas para os dias que eu não quero uma alta cobertura, eu consigo usá-la e deixar uma cobertura leve. A minha é na cor A4 e para ela ficar mais leve eu costumo misturar com blindagem. E se você ainda não tem o hábito de incluir a blindagem na sua rotina de maquiagem, eu sugiro que você inclua, principalmente porque ela ajuda a fixar a maquiagem, cria uma barreira para que a pele tenha mais resistência à oleosidade e, consequentemente, a sua maquiagem vai durar muito mais tempo sem precisar retocar. Vou aplicar a base usando um pincel mais fofinho e eu aplico dando batidinhas e dando leves arrastadinhas onde ela está mais concentrada para que ela fique com uma aplicação mais uniforme. E depois que eu apliquei, eu dou acabamento com a esponjinha para deixar essa cobertura ainda mais com cara de pele, sabe? E olha só como essa base é bonita. Ela não fica com esse viço todo depois que
seca, até porque ela é uma base mate, mas ainda assim continua muito bonita depois que seca. Meu corretivo favorito tem sido esse daqui, também da Catherine Hill. Ele é um corretivo de camuflagem, porém ele tem uma textura fina, uma excelente cobertura e consegue camuflar muito bem até as olheiras mais pigmentadas. Mas quando a olheira é muito pigmentada, o mais indicado é fazer a correção dessa pigmentação primeiro, para depois aplicar um corretivo no tom da pele. Senão a pessoa fica adicionando camadas e camadas de produto, e como geralmente abaixo dos olhos tem linhas finas, né? Mesmo que a pessoa seja jovenzinha, isso pode fazer com que o corretivo acumule mais nas linhas. Outro corretivo que eu sempre recompro é esse daqui da Ruby Kisses. Ele é um ótimo corretivo, não marca nas linhas, tem uma ótima cobertura e textura fina. Porém o da Catherine Hill cobre muito mais do que ele e também é à prova d'água. E já que o meu corretivo de iluminação acabou, eu resolvi comprar outro corretivo. Esse daqui é o do meu tom de pele na cor 25. Eu resolvi comprar esse daqui, o Catwalk da Ruby Rose, para testar e ver se é bom, e me surpreendeu positivamente. Eu achei a textura dele um pouco grossinha, então eu coloquei blindagem dentro para dar uma diluída, e ele ficou com a textura que me agradou mais. E eu uso ele nas áreas que eu quero iluminar. Ele espalha muito bem, rende bastante. Acho que passei demais aqui. Vou retirar o excesso aqui do pincel com o papel, para vocês verem o tanto que esse corretivo rende. Mas eu ainda prefiro o da Ruby Kisses, comparando um com o outro. Contorno cremoso eu não tenho muitos. Esses dois são muito bons. Esse aqui é da Ruby Rose, já usei bastante. Ele esfuma muito bem, mas mesmo selado eu sinto que ele não dura tanto na pele quanto esse daqui. Esse daqui da Fenza Choco Fan dura muito mais. E eu já usei muito esse produto e parece que ele não acaba nunca, sabe? Tá praticamente intacto. Vou aplicar com um pincel. Esse meu é na cor 70, mas se fosse na cor 35 ou 50 seria até mais fácil de usar. Daria para aplicar direto porque ele esfuma bem. Porém, como essa cor era a única que estava disponível e é muito mais intensa, eu prefiro tirar o excesso aqui no dorso da mão e aplicar onde eu normalmente aplico o contorno, que é aqui na diagonal, para dar profundidade ao meu rosto. Aí ele dura muito, o dia inteiro sem sair. E se você achou que seu contorno ficou marcado, é só pegar o seu pincel de base, não precisa pegar mais produto, e dar batidinhas em cima para deixar mais suave. Agora é a vez do blush. Esse da Shiglen tem uma resistência absurda, tem outras cores disponíveis lá. Esse daqui é um tom de rosa frio, na cor Affection. E outro dia eu fiz o swatch dele na minha mão, e quando eu fui lavar, gente, ele não saía. Eu passava água e esfregava, e ele continuava lá. Ele é bem pigmentado, mas dá pra você construir a cor. Ele fica um tom de rosa bem bonito. Quando você usa produtos cremosos, geralmente você precisa selar com pó, com o mesmo produto em pó depois. Blush em pó, contorno em pó. Mas se você deixar um pouco mais marcadinho, você não vai precisar fazer isso. É só você selar com um pó translúcido. Estou suavizando as bordinhas com o pincel da base. E uma coisa que você deve prestar atenção quando você faz o blush e o contorno é que ele não deve ficar um napolitano aqui, sabe, no seu rosto. Ele precisa ficar como um degradê, do mais claro, o intermediário ao mais escuro, sem ficar uma linha aqui. E para facilitar isso, eu gosto de usar um bronzer. Vou usar esse daqui, também da Fenza Choco Fan. E com um pincel assim mais fofinho, eu pego o produto, tiro o excesso e aplico entre os dois, entre o blush e o contorno, para deixar esse degradê ainda mais difuso e mais bonito. E assim eu consigo selar os dois ao mesmo tempo. Eu também tenho essa paleta de pele aqui da Oceane. Gosto bastante dela, uso muito. E ela é uma paleta já bem completa. Aqui nós temos um tom de contorno. Ele é um tom mais frio, ajuda a dar mais profundidade. Esse daqui um contorno mais quente, ou também um bronzer. Esse um blush super pigmentado, um iluminador bem power. 2 tons de blush, um bronzer. Esse bronzer é um pouco mais neutro do que o da Choco Fan. E um outro iluminador. Esse aqui eu gosto bastante, bem mais do que esse. E para fazer o contorno do nariz, eu prefiro usar produtos em pó. O meu nariz ele é bem oleoso. Quando eu uso produtos em pó, o contorno fica no lugar por muito tempo, não sai. Então eu prefiro por isso. Usei um tom de contorno mais frio. E se você tá achando que eu tô com muito blush, você vai ver que depois que eu selar a pele, vai dar uma diminuída. Vou esfumar com um pincel fofão. Eu tenho 2 iluminadores que são bem favoritos mesmo, principalmente esse daqui. Já usei bastante, ele tem aquele efeito molhado, sabe? Bem espelhado, sem partículas de brilho. Quando eu não quero partículas de brilho, eu uso ele. Ele não tem fundo de cor, gente.
Peguei os 4 tons aqui. E quando a gente espalha, fica só aquele brilho bonito, sabe? Sem fundo de cor, só o brilho. E sem partícula também. Eu acho esse iluminador muito sofisticado e muito bonito. Esse iluminador aqui super fofo, eu não resisti quando vi. Brilha muito também. Ele tem fundo de cor, mas quando espalha ele fica mais neutro. E também fica aquele brilho mais espelhado, só que ele tem um pouquinho mais de partícula de brilho. E hoje eu vou usar esse daqui. E olha esse glow, esse efeito espelhado que ele tem. E para selar a minha pele, vou usar esse pó aqui da Bruna Tavares, o Skin Powder. Esse pó é muito bonito, ele dá efeito blur, é a prova d'água e deixa a maquiagem ainda mais resistente. E olha só, gente, quase não tem acúmulo de corretivo aqui, sinal de que esses corretivos são muito bons. Mas mesmo assim, eu vou tirar esse acúmulozinho que ficou aqui para não ficar nada marcado. Vou varrer esse pó com um pincel fofo e a pele já ficou bem mais suave, né? Não tá mais aquele blush marcado, contorno. E é por isso que eu gosto de deixar um pouco mais evidente, senão ele perde a cobertura depois que a gente sela. Para fazer as sobrancelhas eu vou limpar antes para tirar qualquer resquício de pó ou de outro produto que tenha ficado, base, corretivo. E vou usar esse produtinho aqui para preenchê-las, que é um quarteto de sombras da Ruby Rose. Eu gosto de misturar esses 2 tons aqui, que é o que mais combina com o meu pelo. E eu começo penteando as sobrancelhas para cima. E preencho as falhas. E para deixar bem mais natural, eu esfumo com o pincel de escovinha. E para deixar as sobrancelhas bem penteadinhas no lugar, eu gosto muito desse gel aqui de sobrancelhas da Ruby Rose. Esse aqui é novo, inclusive, porque o outro já acabou. Ele deixa a sobrancelha bem penteadinha no lugar. Não fica descascando, sabe? Como se tivesse aquela colinha saindo. Como se a sobrancelha tivesse com caspa. E agora chegou a minha parte favorita. Tenho várias para mostrar aqui para vocês, que são as paletas de olhos. Minha mão tá até doendo aqui. Mas a favorita de hoje será essa daqui. Ela tem cores lindíssimas, tanto neutras quanto coloridas, inclusive com muitas partículas de brilho acintilantes. E por isso eu escolhi essa paleta. Mas as outras também são maravilhosas e eu vou mostrar nos próximos vídeos para vocês. Vou pegar esse tom clarinho aqui. Essa paleta é muito pigmentada. Descarrega muito a cor da sombra e não é esfarelenta. Para fazer o pontinho de luz, eu vou pegar essa cor aqui. Hoje eu vou começar da parte mais clara para a mais escura. É uma sombra clarinha, bem cintilante. Vou aproveitar e iluminar o arco da sobrancelha. Já vou dar uma esfumadinha, subindo um pouquinho mais aqui no meu cantinho interno. Vou pegar esse outro tom aqui, muito bonito também, e vou aplicar no meio da pálpebra. Vou unir aqui essas duas. Ela brilha muito, tem bastante partículas de brilho, é bem glitterinada, mas são partículas fininhas. Vou pegar esse tom aqui pra ser minha sombra de transição. Gente, essa paleta é muito, muito pigmentada. Esfuma muito fácil também. Vou esfumar aqui a união delas. Aí você vai esfumando, esfuma bem essa bordinha para ficar bem difusa. Esse finalzinho aqui você esfuma na diagonal. E agora para dar mais profundidade eu vou usar esse tom aqui de marrom, que é um marrom com fundo marsala muito bonito. Dá bastante destaque para quem tem olhos castanhos. E eu vou fazer um Vzinho com ele aqui no final. E vou esfumando com a mão bem leve. Segura na ponta do pincel para facilitar e deixar a mão mais leve. E agora com o pincel fofinho de esfumar, vou esfumar melhor essa sombra. Vou voltar nesse tom rosado do começo com esse pincel de esfumar. Tiro bem o excesso e esfumo com a mão bem leve essas bordinhas. E também a junção dessas sombras aqui na parte de dentro, para dar um ótimo acabamento. E para dar mais profundidade ainda, vou pegar esse tom de marrom e dar uma misturadinha com esse
marsala, com esse marrom de fundo marsala que a gente tinha usado antes. Tiro o excesso para não fazer lambança. E intensifico a cor nesse canto externo. Quanto mais leve a sua mão estiver, a sua transição vai ficar mais bonita. E sempre depois que você esfumar, faça a limpeza, senão o seu olhar vai ficar caído. Olha só a diferença. Levantado, caído. Passando a mão bem de leve, do final do olho até a ponta da sobrancelha, para dar acabamento aqui na parte de baixo, rente aos cílios inferiores, com um pincelzinho de detalhe. Vou aplicar o tom rosado do começo, rente aos cílios inferiores. Vou esfumar unindo lá no meu cantinho externo. Agora esse mesmo tom de marrom, eu vou aplicar do meio até o cantinho externo. E para delinear os meus olhos, eu vou usar sombra líquida preta. Isso aqui é melhor que delineador em gel e também melhor do que lápis. Quando passado na linha d'água, ela não sai, não borra também e tem uma ótima fixação. Além disso, é super preta. E para máscara de cílios, não tenho nem o que pensar muito. Essa daqui, da Essence. Ela é uma das máscaras que mais faz efeito nos meus cílios. Deixa bem volumoso, separadinho. E ela também tem a versão à prova d'água. Essa minha aqui é a versão lavável. Ela não é peel-off, então ela fica pandinha. Mas mesmo assim, é a máscara que mais faz efeito nos meus cílios. E com certeza eu recompraria. Mas eu acho que essa maquiagem pede cílios postiços. Esse daqui eu comprei na Shopee. A referência dele é Y2015. E eu vou colar usando esta cola da Macrylan. Mas a minha cola favorita mesmo é essa daí que eu coloquei na tela pra vocês. Só que ela acabou, então vou usar esse aqui mesmo. E olha que cílios bonitos. Super levinho, ele não incomoda, não é tão longo, não esconde a maquiagem. Gosto muito dele. E meus lápis labiais favoritos são desse kit aqui que eu comprei na Shopee. Tem cores lindas, aguardem os swatches nos shorts. E como os olhos já estão mais destacados, eu vou fazer algo mais neutro nos lábios. Nossa, esse lápis tem um tom muito bonito. Olha só como ele é bonito. Eles são macios, fáceis de espalhar. Achei que ficou muito bonito assim só com lápis. E nos lábios eu passei esse batom aqui, Cookie Nude, da Natura Faces. Ele tem um tom de nude rosado. Achei que combinou bastante com a maquiagem. E como eu amo um gloss, no centro dos lábios vou passar um gloss da Max Love. Foi esse que eu usei. E pra finalizar, vou usar essa bruma da Ruby Rose. Ela deixa um efeito bem bonito na pele. E esse foi o resultado da maquiagem, achei belíssima. E se você gostou, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. Um beijo e até a próxima!